Oi, boa tarde. Boa Boa tarde a tarde. todos. Tudo bom, gente? Sexta série, né, de lives, né? Sexta live já falando sobre a simbologia dos contos de fadas. Esse tema Sim. aqui tão legal, tão surpreendente, né, Paula? Porque a gente sempre fica chocada Sim, com as as revelações. pessoas ficam chocadas com os originais, mas estão muito felizes em saberem as simbologias, né? O momento de aplicar cada história. Então, estou recebendo um feedback muito bacana do pessoal. Ai, que bacana, pessoal, que bacana que vocês estão gostando. Ó, tem mais gente entrando. Muito gostoso. Vamos começar falando do Gato de Botas, então, Paula? Nosso querido Vamos Gato de começar. Botas, né? Paula, conta pra gente. Tem mais de uma versão da história do Gato de Botas, mais ou menos em qual contexto que a história foi escrita? Então, o Gato de Botas foi uma coletânea do Perrault, né? E foi em 1697. Ela é bem antiga Bem mesmo, antiga, bem nossa. antiga. São duas versões mais conhecidas daquela época, mas são bem parecidas. São algumas coisinhas que tem de diferente. Então, assim, na herança do pai, então, numa ele deixou o sítio, noutra deixou um moinho. O que foi ludibriado lá do castelo, numa é um ogro e outro é um mago. E o Certo. nome dele também. O nome, na primeira versão, ele era chamado de Marquês de Sacobotas. De saco botas, é tudo a É, ver. porque o Gato de Botas tinha pedido um saco, né, de estopa e uma bota. E aí ele colocou, na hora ele tinha que criar o nome do Marquês, ele colocou de Sacobotas. Que Mas o legal. mais conhecido é o Marquês de Carabás. Marquês de É, Carabás, essa é a versão mais sim, conhecida, né? é. E Paula, a história começa da mesma forma, morre o pai, e aí os filhos recebem cada um a sua parte. Sim. É, nas duas é a mesma coisa. O pai morre, aí deixa a herança do que é de mais valor para o filho mais velho, aí depois o de menos valor para o segundo e para o terceiro um gato, que ele fica indignado, né? Como que vai Fica receber de herança indignado. um gato? Parece um presente de menor tamanho, assim, de menor importância, né? Sim, tanto é que ele ficou furioso. Ele pensou: o que eu vou fazer com o gato? Pelo menos eu vou assá-lo, né? Ele pensou em comer o gato Comeu o gato. e vender o couro do gato para fazer um instrumento lá X. Mas aí o gato, ele escuta, né, que ele fala que vai comê-lo, aí ele tenta falar para ele, negociar que se ele deixá-lo vivo, que ele faria dele um homem rico. Então, Uma esse boa significa proposta, né? Uma uma boa proposta proposta. tentadora. Sim. E aí, ele na hora, ele acha tudo muito estranho, né? Um gato vai me fazer rico e tal. Sim. Mas aí a gente pode fazer a simbologia da herança, porque às vezes as pessoas pegam assim toda a herança familiar, genética, de costumes, como um peso, né? E cada um acha que o outro herdou a coisa melhor. Por exemplo, o outro fala, ele herdou os olhos verdes da minha mãe, ele herdou tal coisa. Ou fala das coisas negativas, eu herdei o tipo de doença que meu pai tem, ou eu herdei o Isso é bem Alzheimer. comum. Então tem essa coisa, quando eu dou o melhor para o mais velho, depois vou dando menos para os outros, é como cada um se sente com as heranças familiares, né? Seja Olha, genética ou do ambiente é mesmo, né? Que verdade, recebe. é verdade. E foi isso que o convenceu, né? Porque como ele era fruto de uma herança, é como se ele estivesse escutando um pouco de tudo que foi passado pela família. Então Da aí herança ele da família. resolve acreditar no gato. Entendi. Aí porque até então ele estava desconfiado do gato, né? Sim, porque ele estava achando que aquela herança tinha sido uma piada para ele, Uma né? piada, com certeza. Ele tem De um mau gosto. gato. Um ficou com o Sim, sítio, o moinho, o burro, que o burro também é bom para trabalhar, né? Na lida do campo. sim. Ele Na ficou com o época, gato. então, era ótimo de carga, né? E a É. gente está falando de uma época de muita pobreza,
né? 1697 estava aquela época de muita fome, inanição. Então, tanto é que ele pensou em comer o gato. Né? E aí o gato pediu para ele conseguir a bota e aquele saquinho. O que ele pediu o gato pediu para o menino? Então, aí ele pede um saco e a bota, né? Porque a bota, na verdade, ela significa a nobreza na época. Época que Luís XIV começa a criar os sapatos lá, tem aqueles sapatos todos que ficaram famosos. E quem usava sapato eram os nobres. Então, quando ele pede, era para dar um sinal de bons modos, tal. E aí, com o saco, a bota era meio mágica, era muito leve, fazia correr demais. Que legal. Então, com o saco e com as botas, ele já começou a fazer umas caças e aí já pagou as dívidas do amo lá, do dono dele. Então, ele já... Do rapaz. Sim. Ele começa a conquistar a confiança dele aí. É aí nesse ponto que ele conquista a confiança, entendi. Sim. Entendi. Porque o gato tem um plano diferente, ousado, né? Sim, o plano do gato de botas é bem detalhado, né? Ele é uma pessoa que sabe planejar, projetar, ele já tinha tudo arquitetado desde o começo. Né? Então, ele é ótimo para a gente trabalhar essa coisa do planejar antes, da gente ter um foco, um objetivo e ter um planejamento. Entendi. Embora ele, às vezes, use de uma ética nada... Duvidosa, né? Bem duvidosa, né? Mas é como se falasse assim, para a gente ter um objetivo, a gente precisa planejar e precisa ter um empenho. Então, ele começa pedindo esse empenho do dono. É ele que tem que ter. A parte do dono foi dar a bota e o saco para o gato. Uhum. E o que mais que ele teve que fazer, o amo? Então, aí quando ele dá a bota, o gato começa, ele já tinha o plano arquitetado. Ele já começa a caçar e levar lá para o rei. Quando ele leva para o rei, ele quer fazer assim, quer que ele seja conhecido, né, o dono dele. Mas lá ele vê que tem uma princesa muito bonita, então ele já começa a arquitetar também de casar os dois. Entendi. E aí toda vez que ele vai lá e que ele entrega uma codorna, um fazão que ele caçou, porque ele conseguia caçar com facilidade com aquelas botas, ele falava que tinha sido o Marquês de Sacobotas ou de Carabás, conforme a versão, e aí ele, para poder já falar que era um presente, e ele ficar já curioso de conhecer o tal Marquês. Entendi, né? Entendi. Então, quando ele começa a criar esse vínculo com o rei, realmente aí o gato começa a provar, né, que ele é útil para valer, né? Sim. E aí, quando ele leva os presentes, ele fica observando o rei, a princesa, e aí ele começa a ensinar os bons modos, os modos nobres para o amo. Então, tem todo um empenho aí também, né, em se tornar uma pessoa melhor, mais educada. Com certeza. E ressaltando a convivência, né? Porque o gato convive com os dois e consegue levar essa convivência para o dono dele, e de uma maneira ele também aceita. Então, ele começa a entrar em todo o planejamento do gato. Então, as estratégias do gato também vão funcionando para ele vai acreditando e vai também trabalhando para alcançar o objetivo deles. Que legal. Não, é bem diferente quando você começa a analisar por esse lado, pensar que o gato formulou uma estratégia, né? A gente começa a ter outros olhos para a história e achar que não é só um simples conto de fadas, né, Paula? Então, sim. O gato, na verdade, a gente pode dizer que ele estava contribuindo, então, para o amadurecimento do amo, assim, né? Exatamente. Exatamente. O gato e o amo é como se a gente falasse que são a mesma pessoa. Mesma pessoa? É como se eles agissem em parceria, né? O intuitivo, ele intui e age, planeja
Intui, planeja e age. Né? Então, esses dois formam uma parceria perfeita. Né? Como se um planejasse, mas o outro executava. É como se ele fosse o outro lado do dono. Né? Eles começam a trabalhar por um objetivo em comum. Entendi. Então, isso simbolicamente, para você contar para uma pessoa, quando você quer trabalhar uma coisa de planejar, por exemplo, você tem um objetivo. Você tem um objetivo, né? Lá no consultório, às vezes eu conto para o paciente, ele todo ano fica de 1000 recuperações. Aí eu falo, bom, o que você vai fazer esse ano para não ficar de recuperação? Você tem que montar seus planos, você tem que seguir tudo à risca. Então, é bem legal essa história começar para depois a gente entrar numa coisa de planejamento. Vamos pensar junto quais as estratégias? Que legal! Você não vai precisar mentir. Estratégia. Não vai ser aquelas estratégias do gato, né? Que ele mente, ele passa a perna nos outros, tal, e sempre com um fim, né? Com um objetivo ali. Que nem sempre é tão justificável. Porque tem essa parte do ogro, né? Que Sim. O ogro não tinha nada a ver com a história, é o gato que mete o ogro na história, né? Sim. O bom, porque assim, tem uma versão que é um mago que vivia no castelo e ele vai lá e rouba, né, o castelo do outro, tal, pelo bem do dono dele, né? Mas até aí o mago estava quieto. Mas os originais, eles falam que o ogro era terrível, que o mago era terrível também. Então, eles terminam colocando como se ele tivesse eliminado da face da terra algo ruim, né? Então, ruim. O mal na história. E no original, de fato, o gato acaba comendo o ogro? Sim, também. Tem toda a história da transformação? Tem toda a história da transformação, né? Que ele vai... Aí o que ele faz para enganar o rei, né? Ele primeiro treina bastante, quando ele acha que o dono dele está preparado, aí ele inventa uma história, começa a ameaçar, também tem essa parte aí, né, de falta de ética. Ele ameaça todo mundo do lugar, que era meu Deus! Todas aquelas terras que eram, na verdade, do ogro ou do mago, eram do Marquês de Carabás. Então ele fala, olha, quando o rei passar por aqui, que ele sabia que o rei ia passar, vocês têm que falar isso, senão eu volto aqui para me vingar. Então ele ameaça todo mundo, e aí todos cumprem o que combinaram, e aí ele pede para o amo dele se enterrar nu, porque ele não podia se apresentar do jeito que ele estava, que ele não tinha roupas nobres, né? E aí ele ia desconfiar. E aí ele chega... aí quando chega lá, ele para a carruagem do rei, fala que o amo dele foi roubado e que ele precisava de roupas. Aí o rei acolhe, né? Dá as roupas para ele. E aí que é legal, porque, na verdade, o rei estava nu, né? E o que fez ele enganar que ele era um nobre foi tudo que ele trabalhou com gato, né? Porque se fosse... Então, é por isso que ele consegue enganar, né? Na verdade, foi o treinamento. É como se fosse o meu desenvolvimento, né? Tudo que eu vou fazendo para um objetivo X que eu quero alcançar. Bem interessante pensar dessa forma, né? Sim. Bem interessante pensar dessa forma. Pensar que tudo foi estrategicamente pensado. Foi, total. Super bom apesar do vale tudo, né? Ele fez um vale tudo, né? Sim. Dele. Eu questiono isso com meus pacientes, com os alunos, eu sempre falo, né? Os métodos que ele usou não são legais, né? Então, teve uma falta de ética aí na situação, de mentir, de enganar, e depois ele leva melhor, mas foi em cima de um que era pior do que ele, né? Mas isso não justifica. Então, eu sempre levanto esse tipo de questionamento com as crianças. Foi bem interessante fazer essa análise, pensando que foi uma estratégia do gato
e perguntando para o pessoal que está aqui participando, vocês já tinham parado para fazer esse tipo de análise, que o gato tinha sido um estrategista, né? Porque É bem interessante. Ele criou um método, né? Ele criou um método. Sim. Às vezes a gente não para criar um método para sair de algum problema ou para atingir alguma meta, algum objetivo, como você falou com seus pacientes, né? Sim. Parado para pensar desse jeito. Muito bom fazer essa história linkada com algum objetivo que você quer alcançar. E aí levanta com eles qual a estratégia. O seu objetivo é passar de ano direto? Quais as estratégias que você tem que fazer, né? Qual o passo a passo passar direto? Aí ele vai levantando, né, os questionamentos dele. Eu vou estudar toda a matéria todo dia, eu vou para ter que usar menos aula particular, eu vou revisar toda a lição. Então, é sempre bom fazer um levantamento de quais os próximos passos. Agora, com as habilidades socioemocionais nas escolas, tem um que chama trabalho pessoal, né, e projeto. Essa história se encaixa super para eles perceberem que para todo objetivo tem que ter um meio. Mas gostei muito dessa análise do gato de botas, bem diferenciada, né? Que dá para fazer uma abordagem diferente. E a gente tem a outra história que a gente separou para o dia de hoje, né, Paula? Sim, sim. A história do pequeno polegar. Que barato aqui o castão de pequeno polegar. Muito fofo. Muito fofo. Do pequeno polegar, ela também é do Perrault, mas ela lembra muito João e Maria dos Grimm, né? Então eles foram feitos na mesma época e por isso que tem tantos símbolos em comum entre as duas histórias. Então a gente vai ver aqui que elas foram mesmo da mesma época e foram criadas em cima do mesmo contexto, né? Que era uma época de muita fome. Fome e pobreza, né? Fome e pobreza. E era assim, não tinha nada era uma época muito insalubre também, né? Então as pessoas ficavam muito doentes, viviam fracas, com fome. Então era bem complicado mesmo. Por isso que tem muita essa questão da comida, né? Igual no João e Maria, que eles deixam os filhos na floresta porque não tinham comida, só que lá eles são seduzidos pela casa de doce, né? Que é muito mais ainda sedução, né? Porque o doce termina estando relacionado com afeto. É verdade. E nesse ele também tem o abandono na floresta. Então a gente vai Paula, vai ver aí. E ainda mais nesse contexto de fome, de pobreza, essas famílias muito grandes, eram 7 irmãos mesmo, Polegar, eles eram em 7? Eram em 7. Eram em 7, e aí eles passavam muita fome, então o tempo inteiro fica descrevendo isso. Só que o pequeno Polegar era o caçula, era o mais fraquinho, era o menorzinho, e ele era tão miudinho que o apelidaram de pequeno Polegar, né? Ai, tadinho. Porque ele tinha o tamanho de um polegar. Ele realmente era pequeno. Sim, ele não tinha essa coisa que em alguns contos colocam que ele tinha o tamanho de um polegar mesmo, né? Então, no original, ele só era miudinho, fraquinho, e ele era mudo na primeira história, no original. E aí ele levava a culpa de tudo, como ele era mudo, né? E ele era o mais fraquinho dos irmãos, então tudo que acontecia de errado colocava Eles se aproveitavam e colocavam a culpa no pequeno polegar, coitado. Sim. Saco de pancadas. Mas ele era pequeno só no tamanho, porque ele era muito inteligente, muito esperto, observador. Então, é muito legal para essa história, para aquelas crianças que se sentem mais fragilizadas, né? Que às vezes é o mais baixinho da casa, da escola, ou é aquele que tem uma dificuldade de aprendizado, que se sente pequeno perante os outros. Então, o Pequeno Polegar é uma história muito legal para
porque trabalha com um herói franzino, né? Um herói pequenininho, um herói que se supera pela inteligência. Perceber que pode também alcançar. Na inteligência, aquele herói, o príncipe forte, bonitão, galante, sim, né? Sim. É a questão da inteligência mesmo, como você falou. Que legal, né? Sabe, é um herói que, na modernidade, ele combinaria com Como Treinar o Seu Dragão. É mesmo. Tem tudo a ver com essa história. Essa Olha, história ela também... falando, uma excelente dica dessa analogia que você fez, né? Sim. Da inteligência. Eu peço muito para os professores contarem em época de alfabetização Pequeno Polegar. Ele é perfeito, porque a criança vai para a escola achando que é mágico, né? Que ela vai chegar lá, todo mundo fala, esse ano você vai aprender a ler, esse ano você vai aprender a ler. Ele chega lá, ele acha que no primeiro dia ele vai sair lendo. E aí ele vai percebendo que ele vai ter que ir matando um gigante por dia, um ogro por dia, né? Da questão. Que é, às vezes, um grande desafio para eles, né? Aprender a ler, escrever. Então, é muito legal contar essa história para fortalecer os pequenos a essa jornada nova, né? É muito legal. É verdade. E eles vão para a floresta, os pais deixam eles na floresta, como você falou, né? Que é similar ao João e Maria, né? Mas aí depois eles vão parar na casa do ogro. Sim. Aí, mas só que ali são 7, né? No João e Maria são os 2, porque é o encontro masculino e feminino. E você já reparou, Carol, que tem muito 7 nas histórias de contos? Muito, nossa, bastante. Deve ter um significado aí, né, Paula? Sim, tem muitos 7 irmãos. É uma coisa assim que tem bastante. Ou é o 3 ou 7. O 7 é um número de renovação, então e é um número muito de sequência completa, né? Se a gente for pensar, os 7 dias da semana, os 7 pecados capitais, as 7 virtudes, as 7 cores do arco-íris. É mesmo, 7 cores do arco-íris. E de 7 em 7 anos, todas as nossas células são renovadas. É como se fosse uma nova jornada. Ele que é o 7º filho, o pequeno polegar, né? Ele é o 7º filho e ele consegue fazer essa jornada de transformação, né? Que ele vai como pequenininho, fracote, e ele volta totalmente fortalecido, né? Isso é meio bacana. Porque é ele que resolve toda a situação. Os irmãos mais velhos que se aproveitavam dele ficaram todos chorando, né? Todas as boas ideias foram dele. Então, assim, quando ele ouve primeiro os pais falarem que vão abandoná-los, ele vai até o lago, pega umas pedras que são seixos brancos que brilhavam e ele vai jogando pelo caminho, que é igualzinho também do João e Maria. E aí, quando ele chega na floresta, ele deixa os irmãos ficam chorando, que foram abandonados e tal. Aí, depois deles chorarem, que ele conta. Não se preocupem que eu, né? Não sei, ele deve ter contado em linguagem de sinais, já que ele era mudo. De alguma forma, sim. E aí, ele leva os irmãos para casa. Só que, quando eles chegam lá, eles ficam com medo de entrar e sofrer uma nova rejeição. Então, eles ficam escondidos, ouvindo a conversa dos pais. Certo. E naquele dia, o pai tinha recebido uma dívida que ele não recebia, que estavam devendo há muito tempo, e ele tinha comprado um banquete para eles comerem. E quando eles começam a comer, começa a dar culpa, né? E eles começam a imaginar que os filhos estão sendo devorados por animais selvagens. Aí a mãe começa a gritar de desespero, eles escutam, e aí eles entram na casa, porque aí os pais ficam contentes de vê-los, tal, porque naquele momento tinha comida. Olha, a Nívia colocou que são apenas histórias, mas fico chocada com o desapego dos pais. Eu também fico, mas o que eles explicam nas histórias dos originais
É que os pais preferiam abandonar na floresta do que ver os filhos morrendo de fome. É doido mesmo. Mesmo assim, a gente É continua difícil a gente chocada, entender né? isso. Hoje em dia, Não é bem dá, difícil. mas era uma prática super comum. Tanto é que inspirou o João e Maria e o Pequeno Polegar, porque era uma prática comum na época. Eles não aguentavam ver os filhos morrendo de fome, então eles preferiam jogar na floresta, que lá eles iam ser mortos por animais e acabaria a dor. Mas eu também não entendo É por um que eles não horror, vão é um para a horror. floresta também. De Essa qualquer floresta maneira, essa floresta é sempre problemática, né? Porque sempre tem muito perigo na sim, floresta, nos contos de fadas, né, Paula? sim. Agora, o Você já legal falou? de mandar para a floresta, simbolicamente, é quando os pais mandam para o mundo, né? Ai, olha só. É, você disse em outras lives outros contos, mas tem gente aqui que não estava. Então, quer dizer, floresta é esse A- momento de crescimento. Isso, é como se eu estivesse encarando o meu lado sombra, né? Então, assim, eu vou encarar o meu lado do inconsciente. Tudo que eu não aguento lidar, eu vou jogando para lá, para o inconsciente, né? Ah, eu tenho medo, eu tenho tristeza, vou jogando. Só que uma hora, ou a gente encara isso, ou vai nos paralisar de alguma maneira. Essa história fala o tempo inteiro do medo. É o medo do abandono, o medo da rejeição, o medo da inanição, né? O medo de passar fome, o medo da falta de afeto. Então, é o tempo inteiro o medo. E aí, quando eu vou para a floresta, eu tenho que encarar meus próprios medos. O Pequeno Polegar também teve medo lá. Em várias situações apareceu. Então, quando a segunda vez ele não consegue pegar os seixos e as pedrinhas brancas, ele pega, a mãe deu um pedaço de pão para cada um, ele vai fazendo o caminho com um pãozinho, igual o João e Maria. Mas aí os pássaros comem. Então, quando ele vê que ele não consegue voltar para casa, novamente ele tem medo. Aí descreve o medo dele. Só que, ao contrário dos irmãos, que o medo paralisa, para o Pequeno Polegar não paralisa. Então, quando ele vê que não tem, ele sobe em cima de uma árvore e começa a procurar algum abrigo. Ele tomou iniciativa, né, Paula? Sim, a iniciativa é sempre dele, do sétimo. A Nívia está falando, mas essa prática era real, acontecia de verdade? Acontecia, né? Acontecia Infelizmente. de verdade. Tem um livros livro de história. Um livro que chama Grande Massacre dos Gatos. Ele conta esses originais, mas conta de uma maneira mais histórica. E eles falam que era uma prática muito comum, eles abandonavam na floresta mesmo. E o que eles justificavam é que eles não aguentavam ver o sofrimento dos filhos. Então, eles acabavam com o sofrimento de uma vez. Né? Então, é muito estranho, mas era uma prática estranho. comum. Mas são tempos totalmente diferentes, né? Épocas totalmente diferentes. Né? Foi a pior época de fome. Foi a pior época de fome da história lá atrás. Reações radicais, né? Para poder resolver a situação, né? Muito desagradável falar que isso acontecia. Lembrei mais uma coisa de Sete ligado à fome. No livro Paula, do Gênesis, na Bíblia, José também ele ajuda o faraó, né? Ele também é abandonado, né? Pelos irmãos, também era o sétimo, e ele ajuda o faraó a juntar comida porque ia ter 7 anos de escassez. É verdade. Você vê como é simbólico? De abundância e 7 anos de escassez. Isso. Ele que começa legal, né? Ele decodifica, né, o sonho do faraó, né? Ele ajuda a entender a simbologia, e aí sempre em cima do número 7 também. E também sofreu
a inveja dos irmãos, né? Que os irmãos Também. invejavam por ele ser o mais novo, era o mais querido. Sim. Né? No caso do Pequeno Polegar, ele só pegou o lado ruim. Olha que paralelo da história, porque os interessante, irmãos só não tinha criticavam. pensado nisso, Paula, muito interessante. Essa questão da fome, dos irmãos, do 7º filho, e depois José salva os irmãos da fome, exatamente. Então, foi o que aconteceu com o Pequeno Polegar, né? Ele era criticado, mas foi ele que salvou os irmãos o tempo inteiro. E aí... E do ogro, né? Vão parar na casa do ogro. Sim. Aí, quando eles vão parar na casa do ogro, a mulher do ogro abre a porta e vê as crianças, aí ela vai logo avisando, olha, aqui meu marido é um ogro, né? E ele não gosta de crianças, ele come as crianças, tal. Mas aí, mesmo assim, eles preferem ficar lá e ter um abrigo e uma chance de sobrevivência do que ficar na floresta e ser devorado pelos animais selvagens. Entendi. Então, eles aceitam a hospedagem, né? Eles pedem, insistem, e aí ela esconde. Mas o ogro logo dá de cara, já descobre que eles estão lá, sente o cheiro de criança. Aí ela convence de... Ele descobre as crianças, quer comer na mesma hora, mas ela convence de deixar para o dia seguinte, que ele estava cansado e eles não iam para lugar nenhum, né? E aí ele fica convencido, mas ele vai lá e fica bebendo, o ogro, né? E aí o Pequeno Polegar, ele não fica sossegado. Ela coloca ele todos para dormirem no mesmo quarto das 7 filhas do ogro. Então, as 7 filhas dormiam numa cama e os 7 irmãos dormiam em outra. Só que as 7 tinham uma coroa na cabeça, né? E aí o Pequeno Polegar pensa, bom, se ele mudar de ideia durante a noite, ele vai vir aqui e vai nos comer. Aí ele pega e troca o gorro pelas coroas. Ele pega as coroas das filhas e coloca o gorro deles nas filhas. E aí o ogro acorda no meio da noite e vai lá, entra no quarto deles, está tudo escuro, e ele vai tateando. Aí, quando ele chega na cama do Pequeno Polegar, ele põe a mão, ele sente a coroa. Ali também ele descreve que o Pequeno Polegar ficou com muito medo na hora. Então, ele ficou assim... Porque foi por pouco, né? Foi por pouco. Sim! Diz que assim, agora eu vou ser descoberto, né? Mas ele fica quietinho lá, ele confia no plano dele. Aí o ogro vê que tem uma coroa, então ele vê que são as filhas. E aí ele vai para a cama das filhas e come todas, destroça as filhas. Não achou a coroa, achou os meninos. Aí ele come todas as filhas, né? Ai, esse é o castigo do ogro na situação, que é bem complicado. Muito complicado. Aí, o que eles falam muito na simbologia disso é que essa história sempre me deu medo. É verdade, principalmente quando a gente pega essas originais. Né? Dá medo, também. Eles falam muito que é uma história de medo, o medo pode ser motivador quando a gente não deixa ele nos paralisar. Então, eu posso ter medo, mas não posso ter pânico, né? Porque no caso dos irmãos, eles paralisavam diante das dificuldades. E o menorzinho, mais fragilizado, aquele que tinha tudo para não ser bem sucedido, ele é o que consegue, porque ele era mais observador, o que tinha ideias. E aí, quando o ogro come todas as filhas, ele vai dormir. E aí o pequeno já estava quase dia, aí o Pequeno Polegar acorda os irmãos e eles fogem. Quando a mulher entra no quarto, ela vê aquela cena horrorosa, né? Porque ele matou todas as filhas. Aí ela fica assim, horrorizada, sem chão.
E se a gente for pensar, ela acolheu ele também, né? Mas Sim, eles ainda colocam na história que as filhas puxaram mais o pai. Então, de repente, se livrou de um problema. De 7 sogrinhas, né? Aí, eles vão embora. E aí, quando o ogro vê o que ele fez, ele fica furioso, ele vai atrás deles. Ele coloca a bota de 7 léguas dele e vai atrás de todos. Só que no meio do caminho, como ele era muito grande, muito pesado, mesmo assim ele fica cansado. Mesmo com a bota, ele deita para dormir. E aí o pequeno Polegar protege os irmãos, ele que mostra onde os irmãos vão se esconder, num oco de uma árvore. E aí ele vai lá e rouba a bota de 7 léguas. Só que aí ele manda os irmãos para casa e ele pega a bota e volta para casa do ogro, onde ele engana a mulher e pega todo o ouro do ogro e leva para casa. De novo, enganou a mulher de novo, né? Porque ela enganou a mulher de novo. Sim. A mulher deu toda... O pequeno Polegar também são bem duvidosos. Sempre que eu coloco as duas histórias, são 2 personagens que planejam, que fazem estratégias, que são espertos, né? O Gato de Botas, mas que eles usam de métodos muito antiéticos, né? Então, eu sempre converso dessa parte da ética. Vale tudo para se proteger ou não? Antiéticos, com certeza. Então, dá para ter bastante discussão bacana em cima disso. Ainda não contei essa parte da história para o meu filho. Eu digo que eles fogem de noite. Sim. Tem algumas histórias que eu não conto no original. O do original é bem bacana para a gente contar para os maiores e levantar esse tipo de questionamento, né? Então, em cima de em que situações que é aceitável ou não, né? Esse tipo de conduta que ele teve. Porque dá para usar essa história para a gente fazer planejamentos, estratégias, seguir, e também usar essa história para falar de ética, né? Se bem que o ogro também não tinha nenhuma, né? Ele comia os filhos dos outros e sem ética nenhuma, sem se preocupar que eles eram filhos de alguém, mas quando acontece com eles, aí ele fica mal, né, na história. Eu ganhei um livro com original e levei um susto ao ler, porque não conhecia. Sim, os originais sempre dão arrepios mesmo, né, na história. Voltei. Estava lendo aqui um comentário. Oi, Carol. A internet hoje não está favorável. Ó, Regina Drummond entrou aqui. Oi, Regina, tudo bom? Hoje é dia do escritor, né? Parabéns para todos nós. Parabéns para os escritores, para todos e todas, né? Realmente, essa história do pequeno Polegar, né? Se vê até a Nívia perguntando por que será que os espertos e bons estrategistas têm essa falha de conduta, né? Realmente. Sim. A gente pode usar para o bem ou para o mal, né? Ou para o mal, né? Sim. Tem que programar o seu pensamento, escolher o seu caminho, né? Sim. No caso do pequeno Polegar, ele estava numa situação que era matar ou morrer, né? Na situação, mas depois que ele se livrou da morte, mesmo assim ele volta e rouba do ogro. Ele não tinha esse direito, né? Como o João e o pé de feijão também, eu questiono a ética do João, porque ele também já tinha se vingado, mas ele volta e rouba. Ele roubou um, aí vai lá, volta, rouba outro. Então, ele se acostumou com essa coisa e começa a levar vantagem, né? Agora, nesse caso, a estratégia foi mostrada para o mal, né? Mas tem os estrategistas do bem também, em algumas histórias. Você chega a usar essa história também para mostrar como pensar estratégia? Sim. Só que aí eu faço o contraponto com o Gulliver, porque o Gulliver era um super estrategista e em nenhum momento ele deixou de ter ética, né?
O Gulliver, desde pequeno, ele planejou ser um marinheiro, ele ia lá atrás do sonho dele, ele brincava com barcos, depois ele foi limpar os navios, aí ele foi ser marinheiro, aí ele foi sendo promovido a capitão, aí quando naufragou, ele ajudou o povo de Lilliput, né? Mas sempre com estratégia. O Gulliver é um super estrategista. Verdade, sim, ele ajudou. Mas ele tinha ética, né? Ele não deixava essa coisa do vale tudo para eu alcançar meus sonhos, né? Que é o caso do gato de botas. O do pequeno polegar foi uma questão mais de sobrevivência. Apesar que no final ele teve uma recaída aí, né? Ele usou para um lado de se dar bem, né? Agora também a gente está falando de uma época de muita fome, então quando ele rouba o tesouro, é até para ele não ter mais esse tipo de abandono, né? Porque 2 vezes ele foi abandonado na floresta. E eu acho legal que, mesmo sendo abandonado, eles voltam para esses pais, mostrando assim a importância de ser aceito, né? Como é importante para a criança, por mais que eles falem que não, principalmente adolescente, mas a aprovação da família, né? Mas é difícil, porque o ogro a gente já vê logo como vilão. Então, as atitudes dele são previsíveis. Já o polegar foi muito além de uma conduta só para se salvar. Ele foi cruel. Sim, quando ele troca as coroas, ele não pensou em nenhum momento que ele também ia prejudicar as filhas do ogro, né? E principalmente filhas da mulher que o acolheu também, né? E que os protegeu. Sim, então eu também acho o questionamento da coisa. Ele foi bem cruel. E aí, por isso que eu gosto mais de trabalhar o Gulliver para a estratégia do que o pequeno polegar. Entendi. É que o pequeno polegar, essas características mais fragilizadas, é muito bom para a gente trabalhar em consultório. Eu não coloco essa versão que ele mata as filhas, tudo. Eu coloco até o que eu escrevi para o Contos da Carochinha, né? Da editora Girassol e da Maurício de Souza. Que eu aproximei do original, mas na hora H o ogro percebe que são as filhas dele. Então, ele não come. Mas é bom mostrar esse tipo de coisa, que a gente pode ser um estrategista, mas sem prejudicar o outro. Agora, pelo pequeno polegar ter as características mais fragilizadas, é muito legal usar para as crianças que são mais fragilizadas. Porque, e tem muita criança, né? Sim, tem muita criança mais fragilizada e tem outra. O que eu percebo muito em consultório, com os meus mais baixinhos, né, que tem uma baixa estatura, é que eles sofrem muito bullying, mas nunca é percebido como um bullying. Porque todo mundo acha o baixinho engraçadinho, é o mascotinho. Só que eles também têm aquela coisa de ser diferente, né? Só que como tem essa visão do bonitinho, o baixinho, então muitas vezes eles sofrem esse tipo de bullying, de piadinhas, mas sem ser encarado como bullying. Porque é quando faz a piada do... né? Sim, é diferente, assim, as pessoas falam muito mais se você xinga por um outro motivo, né, por alguma outra característica, do que ser baixinho, por achar engraçadinho a situação. Mas o que eu escuto lá em consultório, eles sofrem muito com essa história. Sofrem muito, pequenininhos sofrem, né? Sim. E eles muitas vezes não sabem muito se defender, né? Então aí eles ficam sem reação. Fica piadinha, né? Ou anão de não sei o quê, anão de jardim. Fazem um tipo de piada que para eles é muito tranquila, né? De ser encarado pelo outro, e nem sempre é. Então, eles sofrem bastante, eles me contam. E quando eu conto, eu tinha um paciente que toda semana me pedia o pequeno polegar, era muito engraçado. Ele era o mais baixinho da turma, muito baixinho mesmo. E
E ele sofria bastante essa coisa, né? Só que ele mostrava para os amigos que estava tudo bem, ele dava risada, né, do que falavam, mas ele sofria muito. E aí eu fui trabalhando o pequeno polegar, né, com ele, aí cada vez ele colocava uma parte, até que ele começou a perceber, né? Ele falou assim: eu sou baixinho, mas eu sou esperto, que nem o pequeno polegar. Sim, Quando ele sim. começou a se apropriar, eu falei assim: sim, mas você vai ter que pontuar uma hora que você não gosta desse tipo de piada, né? Porque senão todo mundo está achando que você está achando engraçado Aprender a se junto. posicionar, sim. Sim, porque com ele não estava funcionando, ele fingia que não ligava, ele fingia que não era com ele, né? Então continuava muito pesado isso. Então o jeito dele foi ele se posicionar, mas foi muito legal, foi em cima do pequeno polegar que eu consegui. Muito Isso. legal. Poxa, 2 histórias super bacanas, né, Paula? São. Porque a gente, às vezes, elas são histórias, às vezes, um pouco menos conhecidas, mas que tem tanta coisa ali, tanta simbologia, né? Uhum. Eu e do gostei pequeno muito polegar, o pessoal não conhece essa parte das filhas do ogro, né? De todas essas estratégias que ele inventou, que ele planejou, né, para poder se safar do ogro. Então, é bem bacana mesmo. Bem bacana, bem bacana, bem bacana. E Bem bacana. Paula, hoje que é dia do escritor, conta pra gente quantos livros você já tem publicado? Eu estou com 90 livros publicados, muitos na linha de contos, né? Tenho muitos com a Girassol Brasil. Então, aliás, está com desconto super especial. Quem colocar lá no cupom de desconto Paula Furtado, tudo junto, tem um descontão ainda. E tem muitos na parte pedagógica. Tem uma boa parte também com a Maurício de Souza, em parceria com a Girassol Brasil. Todos têm um fundo terapêutico ou são reescritas dos originais, ou tem também aqueles que são na linha terapêutica também, né? Regina, parabéns para você também. Obrigada, querida. Parabéns, Regina, outra autora cheia de livros, super talentosa também. Sim, super. Muito bom a gente saber que, além de divertir, a gente também está trabalhando terapeuticamente. Né? Toda vez que eu contar a história, eu estou fazendo uma sessão de terapia, hein, gente? Garantindo para eles o final feliz. Pelo educador, né? Pelo contador, Sim. né, Paula? Olha a só, gente está se trabalhando, né? Porque a gente vai sempre fazer analogia do nosso contexto de vida, com as histórias, com os personagens, com o enredo, e também vai dar essa mensagem que tem possibilidades de final feliz. Então, esse é o grande valor do conto, né? A possibilidade de um final feliz. Então, isso é muito bacana. Com certeza. E sem dar lição de moral, hein, no final, porque se der lição de moral, o trabalho acaba. Então, conta a história e deixa o inconsciente agir. Por isso que as histórias são atemporais, né? Elas estão aí até hoje, né? Sim. Com essa riqueza toda de conteúdo. E lembrando, se a gente for pensar, é muito atual, né? E quando o nosso filho fica fissurado em uma única história, ele não deixa contar outra. Você vai ter que contar essa história até ela fazer o efeito desejado. Às vezes os pais ficam cansados da história, mas quando ele está conta outra vez, é porque ainda está fazendo efeito, ainda estou precisando ser trabalhado com essa história. Às vezes a gente não cisma com determinado filme, personagem, ou com uma determinada série, é porque a gente também está se trabalhando de alguma maneira. Então, é a mesma coisa com os filhos, hein? Vamos respeitar quando tiver o ponto outra vez. O pai pode estar cansado, não está fazendo efeito para ele, mas para a criança ainda está fazendo. Então, tem que contar de novo, gente. Eles sabem aquilo que estão precisando. Como exemplo que eu dei do menininho com o pequeno polegar, ele já chegava assim, me conta a história do pequeno polegar. Então,
eles sabem o que precisa ser trabalhado. Então, isso é o que é fantástico também. Obrigada, Carol, e até. Obrigada a você, Paula. Um abraço, pessoal. Tchau.